E hoje já convido aqui o meu companheiro de trabalho, meu grande amigo Emerson Ciepla, para se apresentar. Tudo bem, meu amigo? Fala, Matheus. Boa tarde, Tu- tá bom? Tudo bem, pessoal? Bem, uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, espero que todos estejam bem aí nesse período de quarentena. Agradecer o Matheus, a T4, né, pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, sobre esse tema que é tão desafiador no dia a dia, né? Muito se fala sobre a governança corporativa, mas em muitos casos, às vezes ela é deixada de lado, ou ela é esquecida, ou não é tratada com o devido, com a devida atenção, porque a gente sabe que as organizações elas têm prioridades, né? E essas prioridades muitas vezes elas colocam alguns objetivos à frente da governança, mas compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência profissional. Eu sou advogado de formação e sempre repito o que o Matheus fala, né? Quando você é um advogado, que você está dedicado ao mundo de compliance, certamente se você precisar de um serviço jurídico, você vai ter que contratar. Então eu também compartilho da mesma opinião, porque a gente sai, né, do dia a dia jurídico e passa a viver o ambiente de compliance, de governança, de gestão de riscos, e por isso a gente fica um pouco distante, né, do mundo jurídico. Na verdade, eu já estou há bastante tempo distante do mundo jurídico, apesar de acompanhar, de fazer parte de comissões dentro da própria OAB, mas desde o ano 2000 que eu já trabalho com o tema governança, risco e compliance, né? Eu sou egresso do mercado financeiro, por onde eu atuei por mais de 22 anos, comecei estagiário, né? Depois passei por algumas áreas jurídicas e até no ano de 2000 eu acabei ingressando numa área de compliance, né? Onde naquele primeiro momento nós tínhamos 3 focos principais, que era a prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, diretrizes de conduta ética, né, totalmente relacionada à compliance, e também finanças sustentáveis, né, ou finanças corporativas sustentáveis, né, ou seja, adotar critérios de sustentabilidade para a concessão de financiamentos. E a partir daí eu vim desenvolvendo minha carreira, né, a partir daí também trabalhei em outras instituições financeiras também e organizações do próprio mercado financeiro. Paralelamente desenvolvi também algumas atividades, alguns grupos de trabalho. E também hoje sou colaborador do IBGC em algumas obras já publicadas aí recentemente, né? E aí também participo de alguns grupos, né, de alguns grupos de trabalho aí relativamente ao tema. Então, a governança ela vem se aprimorando ao longo do tempo, né? E agora, ainda mais no momento de crise, de pandemia, a gente almeja muito, né? E que a governança ela faça parte, né, do dia a dia das empresas, de modo que a gente possa evoluir mesmo nesse ambiente temporário, nesse ambiente de crise pelo qual nós passamos. De forma geral, é isso, né? Essa é a experiência aí ao longo dos 20 anos aí, que passou rápido, viu, Matheus? Passa rápido Você a começou vida a trabalhar no com mundo 5 anos de idade, né? Era quase um trabalho Infantil. infantil, né? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Aqui em casa, eu sou o filho mais velho, né? De 4 filhos e aí o mais velho, você sabe que recai a responsabilidade, né? Com certeza. E aí meu pai falou, não, vai começar a trabalhar. Eu gosto muito de música, né? Como quem me conhece sabe. E aos 15 anos eu comecei a me enveredar no ambiente punk, né? No movimento punk aqui de São Paulo. E aí ele pegou e falou, amanhã você vai cortar esse cabelo e eu arrumei um emprego para você. Aí eu falei, não, mas eu não estou interessado. Ele falou, não, eu não estou perguntando se você está interessado, você vai. Então, a importância de quem manda, né? De quem dirige, de quem exercia a governança A governança dentro de casa, né? né? Então, a partir dessa...
dessa governança de casa, eu comecei a trabalhar cedo, bem cedo. E eu vou te confidenciar aqui, né, que no começo, quando eu comecei a atuar com compliance, né, eu não entendia muito bem a distinção entre governança, compliance, né? Eu achava, na verdade, que quem tinha que se preocupar com governança corporativa apenas empresas, né, SA de capital aberto, enfim. E ao longo, né, da pesquisa e também da nossa convivência, né, você já me ensinou bastante sobre governança, mas a nossa audiência que está acompanhando aqui hoje está interessada para responder algumas perguntinhas, né? E vamos lá. Já te provocando nesse primeiro sentido, né? Você consegue trazer um conceito para nós de governança corporativa no Brasil, fora, enfim? Olha, Matheus, o conceito que a gente tem hoje de governança, né, é o conceito previsto pelo IBGC, né, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é aquele conceito, né, o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, considerando, né, todos os relacionamentos aí com os stakeholders, né, sejam eles internos ou externos. Então, esse é um conceito clássico da governança, né, mas eu acho que, assim, para facilitar, né, num conceito mais simples, eu acho que governança tem a ver com a estratégia, né? Governança é estratégia, é onde estamos, onde queremos chegar. Toda organização ela tem a sua governança, seja ela boa ou seja ruim, né? Então, a governança funciona? Não sei, precisamos avaliar, mas todas as organizações têm a sua governança, né? Então, eu acho que de uma forma geral, num conceito muito simples, a governança é a estratégia, né? É onde estamos e onde queremos chegar. Pensando aí, né, nessa distribuição de órgãos dentro de um sistema de governança nas empresas, né, a gente pode identificar, de fato, órgãos estratégicos, né? Se eu estiver, por exemplo, falando de uma empresa SA, né, nós temos ali a Assembleia Geral de Acionistas, né, nós temos aí o Conselho de Administração, nós podemos citar também aí um colegiado de diretores, né, uma diretoria executiva, onde você tem não somente o presidente, mas os outros diretores da organização. Então, são todos considerados órgãos de governança que são responsáveis para dar essa visão estratégica dos negócios, né? Aquela tomada de decisão estratégica que a gente tanto conversa no dia a dia. Além da estratégia, Matheus, eu acho que a governança ela tem a ver com a liderança, né? Então, a liderança, acabei de dar o exemplo aqui de casa, né, da liderança de governança, e eu acho que tem a ver com a liderança. Então, dentro de cada estrutura, né, dentro de cada realidade empresarial de uma organização, existem as suas lideranças, né? Muitas vezes a gente está falando de uma empresa, de uma SA, você está falando de empresas de capital fechado, você está falando de empresas familiares, né? E às vezes até uma própria limitada, uma empresa menor, uma estrutura menor. Então, a liderança, inclusive, ela dá muito tom de todo o ambiente de controle interno, de conduta ética, de integridade. Eu já tive em algumas organizações que é impressionante quando você entrevista o nível médio, né, de gestão, os gerentes, os coordenadores de equipe, etc., eles, quando eles conhecem muito bem qual é a diretriz da liderança, todos estão na mesma linha, né? Todo mundo fala a mesma linguagem. Então isso para nós é um motivo de orgulho, porque você percebe que está todo mundo falando a mesma coisa, está todo mundo na mesma página, e a gente também percebe um ambiente onde há uma maturidade, né, corporativa no que se refere às estratégias e à liderança, os objetivos, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, né, qual é o nosso planejamento, né, a curto, médio e longo prazo, né? Lembrando que o planejamento estratégico não é aquele que muitas vezes se faz dia 20 de dezembro, né, para começar dia 2 de janeiro, né? A gente está falando de estratégia, muitas vezes que você está o ano inteiro, passando o ano todo falando de estratégia, né? E agora, nesse ambiente de crise, muito mais a estratégia no âmbito, né, dentro do guarda-chuva de governança, ele é fundamental. E eu gosto bastante, né, do desenho daquele sistema de governança do IBGC. Para quem nunca visualizou, né, esse desenho, esse gráfico,
recomendo que procure no Manual de Governança Corporativa do IBGC, mas ele é simbolizado com 2 triângulos, né? Um de cabeça para baixo e um de cabeça para cima. Exato. O triângulo de baixo, de cabeça para cima, está relacionado à gestão da organização, né? Ali no topo, talvez o seu presidente, abaixo os diretores, gerentes, coordenadores e por aí vai. E o triângulo que fica em cima, de cabeça para baixo, é justamente o triângulo de poder, né? Quem está mais em cima daquela estrutura ali é quem tem mais poder dentro dessa estrutura de governança corporativa, que tem justamente esse papel de fiscalização e equilíbrio de poderes e interesses dentro da decisão estratégica, né, nas organizações, para que não se sobressaia os interesses individuais dos diretores, do presidente, nem exclusivamente os interesses do acionista, né? O acionista, o sócio, ele quer o lucro, né? Ele quer o resultado, ele quer o valor, ele quer o dividendo, né? O gestor, ele quer o bônus, ele quer a entrega dos resultados também de acordo com os seus interesses. E a governança vem, como eu cito para os nossos alunos, né, como um sistema de freios e contrapesos, onde eu distribuo, né, a decisão estratégica ali de acordo com instrumentos normativos que fazem parte da autorregulação da organização, para eu dividir competências, responsabilidades e principalmente, né, para que um órgão de governança possa fiscalizar o outro e medir a sua efetividade e o seu desempenho. A governança é um mecanismo de equilíbrio, né, Matheus, entre os interesses, né? Como você citou aí, os acionistas, a gerência, a diretoria, porque cada um tem um interesse, né? Cada um tem um objetivo. E até onde a gente pode ir, até onde a gente pode acelerar, né? Até o que eu tenho que prestar de contas, né? Para quem que eu tenho que pedir autorizações. Então, os primeiros documentos, né? O primeiro documento que já demonstra qual é a estrutura de governança de uma organização é o estatuto e o contrato social, né? Ali você já tem a identificação clara, né, do que pode e o que não pode, né? Agora, recentemente, com a lei das estatais, você tem também, né, o reforço da governança corporativa para as empresas públicas e de capital misto também. Então, inclusive a indicação, né, os auditores, então alguns membros dos agentes de governança, como a gente chama, alguns membros dessa estrutura têm que ser membros externos, né, justamente para poder equilibrar essas forças aí no dia a dia de atuação. Isso a gente falando de sociedade anônima, de empresas de grande porte, né, que é um desafio. Agora, você imagina o desafio para as empresas de menor porte, né? Mas a empresa de estrutura familiar, mais ou menos, onde muitas vezes os rumos, né, da organização é decidida durante a macarronada do domingo, né? Então, quer dizer, tá todo mundo ali falando, principalmente se for italiano, né? Então, falando ali, gesticulando, né? Todo mundo ali decidindo os rumos da empresa, da organização. Mas por isso que precisa ter muita distinção, né? Distinção, quando eu digo, o quem faz o que dentro da organização, né? Eu tenho um conhecido, um colega, que ele trabalha na reestruturação de empresas, ele fala o seguinte: olha, quando eu chego para fazer a reestruturação da organização, a primeira coisa que eu faço é olhar o organograma, olhar a estrutura de governança. Se tiver cheio de parente ali, eu já nem começo, né? Ou então eu só começo se o dono, né, o fundador ou o principal gestor ali de momento aceitar que a gente mexa nessa estrutura. Porque a gente sabe que não necessariamente, muitas empresas no Brasil são familiares, talvez a maioria delas, né? Mas a gente sabe que hoje precisa ter a profissionalização da gestão. Você falou de gestão, lembrando que governança e gestão são coisas distintas, né? Então, muitas pessoas até acabam confundindo governança com gestão, né? Então, a governança ela tem a ver com a liderança, com a posição estratégica, né? De onde a gente está, onde a gente quer chegar, e a gestão é o dia a dia, né? É o que a gente tem que fazer em relação às nossas metas, atendimento ao cliente, nossos objetivos, gerenciar pessoas, e por aí vai. E você mencionou um ponto importante, né? Talvez a certidão de nascimento da pessoa jurídica, que vem pelo seu estatuto ou seu contrato social, talvez seja o primeiro documento para já destacar a posição de relevância. Esses dias, né, atuando aí mais próximo de um cliente, parceiro,
ele optou por prever já na alteração, né, na nova alteração do contrato social, a figura, a presença ali do comitê de compliance. Né? Eu achei muito, muito interessante, porque talvez no documento mais evidente e público, né, da organização, ela já demonstra a existência do comitê de compliance como um órgão de governança. Exatamente. E aí já vem uma provocação, né? E acho que isso é uma dúvida até recorrente nos nossos alunos. Governança e compliance é a mesma coisa? Olha, diz a lenda, né, que governança e compliance são coisas distintas, né? Eu, na minha singela opinião, eu entendo que compliance é um mecanismo dentro do guarda-chuva de governança, né? Debaixo do guarda-chuva de governança. Assim como você tem os órgãos, né, os agentes de governança, os órgãos os colegiados, a estrutura de compliance é uma estrutura de apoio para se atingir os objetivos da organização. Inclusive até para as pequenas e médias organizações, viu, Matheus? Então, quando a gente olha também governança, né, para startup, governança para scale-ups, para essas empresas que estão começando, inclusive isso é fundamental, inclusive para o aporte de investimentos, né, para o aporte para alcançar voos maiores, né? Então, governança e compliance, no meu entender, são coisas diferentes, né? São institutos diferentes. Uma está diretamente relacionada à outra e eu diria que existe até uma simbiose entre elas, né? Por quê? Porque a governança, se ela não tiver uma estrutura de compliance, uma estrutura de integridade que funcione bem, dificilmente ela vai chegar nos seus objetivos, porque ela precisa desse pilar, desse apoio para conseguir toda esse resultado esperado, né? Não só no âmbito interno, mas no âmbito do investidor, do acionista, do sócio, da sociedade, inclusive. E também precisa, e compliance está diretamente relacionada também, ou interdependente, em relação à estrutura de governança. Por quê? Porque um ambiente de governança mal conduzido ou um ambiente de governança intoxicado, vamos dizer assim, o ambiente de compliance não se desenvolve bem. Então, eu acho que um primeiro diagnóstico, quando a gente chega numa organização, né, e a gente fala bastante disso nas aulas aí com os alunos, o que vocês fariam quando vocês chegam na empresa, na organização? Ah, vou fazer o código de conduta. Eu falei, não. Antes disso, antes do código, tem muita coisa para fazer, né, como a gente sabe. E uma dessas atividades é justamente entender o ambiente de governança. O ambiente de governança é aquela terra, né, onde você vai jogar a sua sementinha. Então, essa terra, muitas vezes ela está preparada para receber essa semente, né, e ali vai germinar rápido, ou muitas vezes não. Às vezes mesmo a terra estando bem preparada, ela demora um pouco mais, né, porque você depende de condições de luminosidade, de umidade, né? Então, o ambiente de governança, ele fala muito sobre a estrutura de compliance, né? Então, são áreas dentro do ambiente de gestão empresarial totalmente interrelacionadas, né? E uma depende da outra, né? Diretamente. Então, quando você tem um ambiente de governança que favorece, né? ou te proporciona o ambiente adequado para as áreas de compliance, para o profissional de compliance desenvolver sua atividade, a gente percebe que são as empresas que estão mais à frente, as empresas que estão mais preparadas, inclusive até são mais sustentáveis, né, do ponto de vista aí da longevidade, da perenidade da organização. E aí, quando você olha para uma empresa de grande porte, né, que já tem uma estrutura operacional, gerencial implementada, né, porque ela precisa disso para sobreviver, eu acho que fica até mais fácil, né, você, se ela não tem ainda, né, ela já dá o próximo passo para ter um sistema de governança implementado. E aí talvez você tenha que dividir a responsabilidade da decisão estratégica entre alguns órgãos colegiados, né, como você bem mencionou anteriormente. Então, se eu estou falando de uma SA, eu teria uma reunião dos acionistas, né, chamada Assembleia Geral. Se eu estou falando de uma empresa limitada, né, ou de uma SA de capital
fechado, eu tenho que ter um colegiado dos sócios, né, dos donos da empresa. É importante que eu tenha um órgão de decisão qualificada também, então, sendo uma empresa de um porte maior, talvez pensar num conselho de administração, né? Eu olhando também a posição, o link, né? A conexão entre o sistema de governança e o sistema de gestão da empresa, uma composição ali de uma diretoria executiva, né? Tendo o presidente, o diretor financeiro, enfim, fazendo esse nexo de interdependência entre o sistema de governança e o sistema de gestão. Então, todos esses órgãos que eu mencionei são órgãos decisórios, né, de decisão estratégica dentro da organização, cada um ali, né, dividindo ali dentro das suas responsabilidades as alçadas. Agora, dentro de um sistema de governança também eu tenho órgãos de controle, né, órgãos de fiscalização. E, por exemplo, eu tenho comitês de apoio, né, à decisão estratégica por parte do Conselho de Administração. Então, eu tenho, por exemplo, um comitê de auditoria, né, que dá um suporte na auditagem dos processos e dos registros contábeis da empresa, auxiliando, né, o Conselho a tomada de decisão estratégica com relação às questões financeiras e de processo das empresas. E eu posso colocar como um dos comitês estratégicos, né, de assessoramento do Conselho, o Comitê de Compliance. Né? Não necessariamente é a área de compliance, né, onde será gerido o programa de compliance da organização, mas é um comitê de assessoramento, de tomada de decisão estratégica, vinculado ao Conselho de Administração, dando esse suporte ao Conselho de Administração com relação às questões de compliance. É muito bom lembrar que, pela interpretação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu ter no Conselho de Administração os principais guardiões dos valores, né, dos princípios da organização é muito importante. Então, o Comitê de Compliance, como esse órgão responsável por profusão da cultura de integridade dentro da organização, que é um valor da empresa, né, tem esse papel, né, de auxiliar o Conselho de Administração a defender esse valor da ética, da integridade, da transparência, que estão todos relacionados aí ao programa de compliance. A gente tem uma provocação aqui da Liana, que ela pergunta se a área de qualidade também ela poderia fazer parte do sistema de governança. E aí a gente poderia citar várias áreas, não só a área de qualidade, né? A área de gerenciamento de risco, a área de controles internos, são todos órgãos que implementam mecanismos que vão balancear ali a tomada de decisão estratégica, que vão controlar a tomada de decisão estratégica, direcionando, né, a orientação estratégica daquela empresa, daquela corporação para o melhor caminho. Você concorda? Concordo, Matheus, plenamente. O importante é a gente ter os órgãos ou as estruturas de apoio, né? A gente pensar que, você deu os exemplos aí dos comitês, mas vamos pensar que existem empresas menores que não possuem essas estruturas, né? Então, até você pode falar assim, poxa, mas eu não tenho um comitê, eu não tenho aqui um conselho, eu não vou constituir um conselho. Você pode ter um conselho consultivo, né? Então, eu sempre pergunto para os gestores que eu converso, eu falo, você participa de algum comitê, ou de algum conselho, né, ou algo colegiado dentro da empresa? Não participo, né? Isso me chama bastante atenção, porque é importante a organização ela ter um colegiado onde ela discuta os seus rumos, né? Onde ela discuta não apenas resultados, mas as estratégias, né? Estratégias de gestão. Então, por exemplo, a gente está trabalhando agora no sistema home office, de teletrabalho, né? Quais são os impactos que a gente tem, positivos e negativos, né? Eu sempre falo para as pessoas, pega uma folha de caderno, né, uma folha de papel, faça um risco no meio, né, na vertical e coloca lá, prós e contras. Ali você já está fazendo a sua análise de risco, né? Muitas organizações, inclusive, mas lá dentro da nossa estrutura a gente não tem pessoas com perfil para analisar esse viés de risco, de compliance, etc. As empresas elas podem se socorrer também de consultores, de conselhos externos, né? Você pode ter hoje, no Brasil não existe nenhuma limitação, a legislação não fala em nada a respeito, inclusive nos Estados Unidos é muito comum, né, o compliance outsourcing, então você ter uma estrutura ou um conselho externo
que auxilia a organização em determinadas questões estratégicas. Então você pode ter ali um gestor de qualidade, você pode ter alguém com viés mais jurídico, alguém com viés, com um olhar mais jurídico-trabalhista, por exemplo, que agora eu imagino que a gente vai ter bastante impacto, né, a partir, não só agora, durante a pandemia, mas após o encerramento da pandemia também, quando a economia começar a se reestruturar novamente. Então, se a gente olhar compliance de uma forma geral, ele é um pilar da governança corporativa, né? E como é que isso se materializa no dia a dia? Se materializa por meio dessas discussões, dessas interações. Inclusive, hoje há uma discussão, ou uma orientação, melhor dizendo, para que os conselhos hoje de administração tenham profissionais com conhecimento de compliance em suas estruturas. Porque muitos conselhos têm, obviamente, profissionais muito capacitados, muito experientes, mas muitas vezes sem aquele olhar do dia a dia de compliance, né? Eu gosto muito do compliance que entra na área, né? Aquele compliance que é parceiro do negócio, que está ali do dia a dia, que entende a estrutura, que entende o problema, porque falar sim e não é fácil, né? Então eu acho que esse não é o papel do profissional de compliance. O papel do profissional de compliance é auxiliar a área, né? A gente achar uma alternativa sem ferir a legislação, sem descumprir uma regra interna e trabalhar, às vezes, dentro de alguma exceção, mas sempre com base e com o de acordo da alta administração, né? Então, trabalhar os casos de exceção, porque, principalmente agora, nesse momento, a gente precisa se socorrer muito das estruturas de governança e de compliance. Talvez hoje, se a gente tivesse que escolher algumas áreas para dar ali fazer um carinho, né, vamos dizer assim, seria as áreas de as estruturas de governança e as áreas de compliance, ou a área que faça esse papel internamente. Por quê? Porque a gente tem uma série de questões hoje envolvendo transparência, integridade. O fato de a gente estar também nesse momento não é um cheque em branco para descumprir regra, para passar por cima da política, para passar por cima das alçadas, né? Então, assim, vamos fazendo, porque depois lá na frente a gente justifica que a gente estava no meio de uma crise e que aí alguém vai passar a mão na nossa cabeça, ok, né? Então, eu acredito, Matheus, que as estruturas de gestão, as estruturas colegiadas, elas agregam demais, tanto no ambiente de governança quanto no ambiente de compliance. E você tocou num ponto muito importante, que é inclusive uma recomendação já constante do IBGC, a questão da diversidade nesses órgãos colegiados, né? Porque quando você olha tradicionalmente um conselho de administração, né, são todos homens, executivos já no final de carreira, né, com vários anos de experiência corporativa, e você cria ali, né, uma visão limitada, né? É claro que, assim, gerencialmente falando, a experiência profissional desse tipo de público ela é importante. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, né, uma visão de uma mulher pode fazer a diferença. A visão de um profissional mais jovem, mais habituado com tecnologia também pode fazer a diferença. Do negro, né, de pessoas de gêneros variados, enfim. Exatamente. A diversidade ela é muito relevante. A diversidade dentro do ambiente corporativo ela é totalmente proveitosa, né? Eu trabalhei em algumas instituições e muitos dos colegiados que a gente participava, né, e perguntando a formação das pessoas, tinha farmacêutico, tinha administrador, tinha médico. Você fala, mas você largou a carreira de médico para trabalhar no ambiente corporativo? A carreira toma um outro rumo, faz parte, né? Então, é importante a gente pensar que as estruturas de governança hoje elas têm que funcionar na prática, né? A gente tem muita estrutura de governança no papel, né? Inclusive, até dentro do próprio IBGC se fala bastante disso, né? De que, na verdade, a gente tem uma governança muito bonita no papel, né? Parece até nosso Código Civil, né? Ou até a própria Constituição, mas na prática, né, as coisas são um pouco diferentes. A gente sabe que as empresas elas têm suas prioridades. Às vezes, uma área de compliance, uma área de preventiva, não é a prioridade naquele momento. Mas vamos lembrar que hoje isso é um diferencial de competitividade, né? As áreas que não têm
inclusive, vão ter mais dificuldades. Agora a gente teve aí, né, antes de ontem, a sanção da lei aí ao crédito, né, para o pequeno e microempresário. Então, fatalmente, as empresas que vão até atrás desse crédito emergencial, se elas demonstrarem a existência de um programa de compliance ou de uma estrutura adequada à realidade delas, certamente elas vão ter mais facilidade em relação a essa obtenção junto aos bancos públicos. E você falou da questão de ter esses perfis, né, multidisciplinares dentro dos conselhos. Isso é tão importante, né, a gente ter uma pessoa com outro conhecimento, com uma outra visão sobre um determinado assunto, que um desses exemplos é o guia que hoje a gente tem lá no IBGC, que inclusive eu colaborei, que é o guia que orienta os conselhos para a gestão dos riscos cibernéticos. Né? Então, quando, né, na cabeça de um conselheiro, se a gente olhar há 10 anos, você diria que o conselho teria uma responsabilidade, né, para gerir riscos cibernéticos. Porque primeiro se pensa que o risco cibernético é uma coisa de TI, né? Então, que se confunde também TI com segurança da informação. Então, a gente está falando de coisas diferentes, de novas realidades de mercado, né? Inovação também é outro tema também que as empresas precisam pensar bastante. E inovação não é a gente destruir o que a gente tinha e começar do zero, né? A gente precisa valorizar aquilo que é bem feito, que já foi feito e olhar com viés de inovação. Mas inovação não só do ponto de vista de tecnologia, inovação do ponto de vista também de mudar, de fazer diferente aquilo que a gente faz ou fazia até então. Então, é muito importante as empresas pensar nisso. E aí, aí você vai me perguntar, Matheus, mas dá para fazer inovação, né, dentro de compliance? Dá para fazer inovação, sim. Né? Por isso que a gente precisa ter esses órgãos colegiados, onde todo mundo sente, discuta, coloque as suas particularidades, as suas necessidades, e a gente chega a um objetivo comum para a organização atingir os seus resultados. Né? Com certeza. E, Sécula, mudando um pouquinho a pauta, a gente sabe que existem algumas regulações estatais que obrigam, né, alguns tipos de organizações empresárias a ter uma estrutura de governança mais adiantada, né, evoluída. Por exemplo, você mencionou a 13.303, que é a lei das estatais, né, que repensou a governança das empresas estatais, até por conta dos problemas que vieram à tona com a Operação Lava Jato. A lei das SAs, né, obriga as empresas, principalmente de capital aberto. A CVM tem muitas regulações também nesse sentido. A lei das cooperativas também já exige algumas questões de governança. Mas a gente sabe que a grande maioria das empresas no Brasil são limitadas, né, e de origem familiar. Eu publiquei um artigo, está até no site da T4 com o Emerson, seu xará, que foi nosso aluno, e a gente levantou estudos, né, da CNI, do Sebrae, e a gente chegou a números, né? Quase 80% das empresas brasileiras são limitadas e são de origem familiar. Uhum. E aí a gente tem aquela falsa ideia, talvez por conta da regulação estatal, né, de que governança corporativa é só para a empresa SA. A gente falou muito de conselho, mas o modelo tradicional corporativo no Brasil é uma empresa familiar limitada, que eu tenho ali alguns sócios, né? Alguns desses sócios eles estão ali dentro, se não todos, dentro da operação da empresa, né, do dia a dia. E aí eu gostaria de trazer justamente para essa pauta. Será que a gente não precisa começar a pensar na governança também como uma ferramenta para evitar conflito de interesses nas empresas familiares? Sem dúvida, Matheus. Você tocou num ponto cirúrgico. Né? Essa questão ela é importantíssima pelo seguinte: as estruturas limitadas elas são até por uma questão de limitação de responsabilidade. Né? Então, juridicamente, a gente poderia até fazer essa ressalva, mas vamos deixar para o capítulo 2, para uma próxima apresentação nossa. Essa questão do conflito de interesse é um tema ainda muito pouco explorado dentro das empresas. Né? E a gente fala bastante disso quando a gente olha as estruturas de governança. Se você olhar, muitas vezes, você tem lá o sócio fundador e você tem
algumas pessoas da família que ocupam posições estratégicas. E essas estruturas, muitas vezes, elas atuam diariamente, rotineiramente, em total conflito de interesses, né? Quando você fala em conflito de interesse dentro de uma limitada, muitas vezes soa até uma coisa um pouco distante, né? Você fala, mas aonde? Não estou vendo nenhum conflito aqui. Por isso que a gente sempre gosta de trabalhar o conflito de interesses por meio de exemplos, né? Então, ou seja, eu estou contratando pessoas que são do meu núcleo de relacionamento pessoal ou familiar, né? Ou então eu tenho aquela caixinha da empresa que todo final do dia eu vou lá e tiro R$ 200, né? Para eu passar no posto e abastecer o carro, né? Então, vou lá mexendo na contabilidade da empresa, que você vai ver também depois no final, nem sei quanto mexeram aqui, quanto tiraram, nem sei quanto eu coloquei também. Ou seja, como eles são donos, eles podem mexer, né? Então tem isso. Outra coisa também é a contratação de pessoas, né? Contratação de parentes, contratação de pessoas de núcleo familiar. Então, quer dizer, a gestão pode ser comprometida em relação a isso, porque quanto mais próximo o vínculo, né, talvez você tenha algumas ressalvas ou pise em alguns ovos, né, antes de falar com a pessoa. Esses são só alguns exemplos muito singelos, né, em relação a possíveis conflitos de interesse, né? A gente tem uma série de outros aí que a gente poderia passar a tarde inteira aqui listando. Então, acho que de fornecedores também é um bom exemplo, né? De fornecedores. Você a empresa do primo, né? Exatamente. Não o melhor custo-benefício. A indicação é bacana, eu gosto de trabalhar com indicação, né? Você conhece alguém que faz tal serviço, né? Eu acho que isso é totalmente saudável, é natural. Mas eu acho que existe um limite aí entre uma indicação e a concentração do serviço, né? Então, poxa, mas por que sempre a gente trabalha com aquele fornecedor, né? Ah, porque ele é indicado, né? Por que a gente trabalha sempre com alguém que está aqui com a gente há anos? A gente nunca testou uma segunda opção, uma terceira. Inclusive, a gente nem sabe se essa empresa quebrar amanhã, a gente está totalmente preso ao negócio dela, né? Então, existe uma série de situações de dia a dia, né? E inclusive a Cristina comenta aqui com a gente que empresa familiar não precisa necessariamente ser formada por familiares e parentes, né? Isso pode ter sido formado lá atrás, mas o núcleo de gestão é um núcleo de gestão familiar, né? Ou então um núcleo de gestão caseira, né? Então, o que a gente precisa pensar hoje é na profissionalização da gestão, né? Então, a governança, ela remete muito nesse direcionamento de não olhar só com o olhar do sócio, né, do dono, porque quando você olha e fala, ele que fez, por que as coisas funcionam desse jeito aqui? Ah, porque sempre foi assim, o sócio ele funciona assim. Eu trabalhei num lugar onde eu quis implementar uma estrutura, rever a estrutura de governança de gestão. E é onde que para exatamente o assunto? No líder, né? Na alta administração ou no alto gestor. Porque a gente precisa lembrar também, Matheus, que governança corporativa está totalmente ligada à questão da cultura empresarial, né? Então, a cultura empresarial ela está diretamente conectada com a estrutura de governança. Então, quando eu chego dentro de um ambiente e eu observo qual é a cultura empresarial, qual que é o ambiente de governança, a gente que já está, né, aí um pouco mais rodado nessa área, a gente percebe claramente se a gente vai ter mais ou menos dificuldade para realizar determinados trabalhos. Por quê? Porque a cultura do ambiente, poxa, aqui a gente paga propina mesmo, se não for assim, não funciona, né? Tá, mas e se você for pego, o que acontece? Ah, mas aqui é uma cidade pequena, menor, todo mundo se conhece, então você tem também os localismos, né, em relação a isso. Quando a gente fala da empresa familiar, lembrar que não só pela estrutura familiar, mas esses localismos regionais também, que muitas vezes impedem de crescer e trazem muitos riscos para a organização que muitas vezes ela não está nem observando, né? Então isso é um ponto importante a ser trabalhado. Agora, muitas vezes também não crescer é uma estratégia do negócio, né? Eu conheço alguns negócios, alguns CNPJs que, por uma decisão estratégica, resolveram não crescer, resolveram trabalhar com aquele tamanho, com aquela quantidade de clientes. Então, pode ser uma estratégia também.
mas é pouco usual. Normalmente todo mundo quer crescer, quer empregar mais, quer ter um produto melhor, quer ser a referência no mercado. Então, para quem objetiva crescer, a gente recomenda fortemente aí rever as suas estruturas de governança e claro, as estruturas de apoio, né? E compliance é uma delas. E a gente tem algumas lições que o mercado já apresentou, né? Não que uma empresa familiar seja um problema, longe disso, né? Inclusive é uma cultura do nosso país as empresas começarem dentro do núcleo familiar e à medida com que elas vão crescendo, né, elas vão incorporando outras pessoas da família, né? Isso não é Exato. por si só um problema. Mas a gente tem alguns cases de sucesso, né? Como acho que hoje o Magazine Luiza se mostra muito bem como isso. Começou como um pequeno magazine familiar, né? Que foi expandindo, aumentando suas operações, né? Sempre teve à frente da organização pessoas da família, mas que com o tempo entendeu a importância de eu ter um presidente de mercado, de eu ter um diretor financeiro que é formado para isso, que tem uma formação técnica, que entrega um resultado mais agradável. Então a gente vê que aos poucos, né, o núcleo familiar ele vai para a posição mais estratégica no sistema de governança das empresas, né? Talvez ali uma composição parcial no conselho de administração, né? Se for uma SA de capital fechado, uma limitada se limita ali no núcleo de reunião de sócios, né? De assembleia de acionistas e por aí vai. E aí eu começo a trazer para as atividades gerenciais mais relevantes profissionais de mercado, com experiência, né? Com capacidade técnica para auxiliar a operação da empresa, defendendo o melhor interesse da organização, né? Porque não necessariamente o interesse do acionista é o interesse da organização. De vez em quando isso pode até, inclusive, entrar em conflito. E eu acho que um outro ponto, a gente recebeu uma pergunta aqui que é muito interessante, né? Qual que é o papel dos órgãos de governança, né? A governança não é uma área da organização, governança são várias estruturas, né, de decisão e de controle dentro de uma empresa, mas qual é o papel, né, dessa estrutura de governança para a efetividade do programa de compliance e para a disseminação da cultura corporativa? Né? E quando a gente olha os pilares do programa de compliance, a gente apresenta o comprometimento da alta administração como o pilar fundamental, né, a pedra inicial, o marco zero do programa. Porque se a gente não tiver o comprometimento da alta liderança da organização com o programa de integridade, a gente pode ter a melhor avaliação de riscos, a gente pode ter o melhor código de conduta, a gente pode ter o canal de comunicação mais efetivo, mas no final do dia o nosso programa não vai ter efetividade, né? Porque não basta existir o programa de integridade, ele tem que ser efetivo. E esse comprometimento da alta administração, ele vem, obviamente, num primeiro momento com recurso, né, porque o programa de compliance tem que ser proporcional ao tamanho da empresa, então eu tenho que ter recurso humano, físico, financeiro para fazer o programa rodar, isso de fato é fundamental, mas ele vem também com um exemplo, né, da liderança, né, a forma como ele se comporta no dia a dia, a forma como ele lidera a organização. E aí a gente tocou justamente num ponto, foi até uma provocação que a gente recebeu aqui um pouquinho antes da live começar, né, nesse momento de crise, aonde a gente vê o Estado relativizando normas, né? A gente viu a CLT aí, já passou por várias alterações por medida provisória, né? A gente viu agora recentemente passando aí no Senado uma relativização do Código Civil com relação a várias obrigações. Essa atividade do Estado de relativizar as normas estatais, ela pode dar o sentimento de que dentro da minha empresa eu também vou relativizar minhas normas, né? Então eu tenho lá política de compras, vamos fazer tudo compra emergencial. Eu tenho um procedimento de gestão, de contratação de pessoas, não vamos observar isso aí, vamos contratar da forma como dá, é o que a gente precisa, é o que a gente vai fazer. E aí, quando a alta administração ela sinaliza nesse ponto, né, não vamos respeitar as normas, não vamos respeitar os controles, inclusive no momento de crise, o exemplo que ela dá para o núcleo gerencial, né, o middle management, ou para o núcleo operacional da empresa, é de que a norma existe, mas ela não precisa ser cumprida. E isso traz a insegurança em relação ao todo o sistema de gestão da empresa, inclusive em relação ao programa de compliance. A gente já está caminhando para o final da live, né? Infelizmente a gente só tem 1 hora aqui pela plataforma para fazer o nosso bate-papo, e eu já queria ir caminhando para a nossa
pergunta final, Ciécola. Em tempo de crise, por que a governança corporativa ela é importante? Bom, Matheus, ela é importante, né? Aí fica fácil falar depois de você, né? Você já praticamente respondeu, né? Por quê? Porque eu levantei para você. Você levantou para eu cortar, né? A governança corporativa ela é importante justamente para sinalizar que o que a gente fazia e estava dando certo, a gente tem que continuar fazendo e aperfeiçoar o nosso trabalho naquelas áreas, naqueles campos que a gente ainda não tem conhecimento total. Então, o fato de eu mandar todo mundo para sua casa trabalhar, e aí você pode exercer a gestão sobre o seu horário, etc., não quer dizer que você, entendeu? Pode ficar aí tranquilo, achando que você está de folga, né? Vai lá e checa o e-mail uma vez por dia. A produtividade ela tem que continuar existindo, a seriedade, inclusive, em relação ao trabalho, e muito do que é passado para as equipes vem pelo exemplo da liderança, né? O exemplo da liderança ele é fundamental, né? Nesse tempo de crise, que a gente não sabe quanto mais a gente vai ficar dentro de casa trabalhando, ou quando começarmos a sair, como é que vai ser essas novas relações, o novo normal, né? como as pessoas estão chamando. A gente precisa pensar que muitas coisas vão continuar como eram antes e até precisam ser aperfeiçoadas. E uma dessas coisas, digamos assim, é a própria governança corporativa, né? A governança também ela vai ter que se aperfeiçoar ou se reinventar em alguns aspectos. Um deles, como a gente sabe, foi agora a própria, né, flexibilização, entre aspas, da CVM, para que os votos pudessem ser feitos à distância, né, por meio remoto, né, ou alguns relatórios, se a gente tivesse um prazo maior para apresentar as demonstrações. Então, esse respiro que as normas deram, sejam por meio de um regulador, ou seja por meio da própria estrutura interna da empresa, é um respiro para as pessoas, para o profissional se adaptar nessa situação de momento. Porque hoje, se a gente pensar, nós, eu, Emerson, você, Matheus e todos os nossos colegas que estão aqui nos assistindo, nós somos 3 pessoas hoje dentro da nossa casa, né? Então, eu sou o Emerson profissional, eu sou o Emerson família, né? E eu sou o Emerson, eu pessoa. Então, assim, existem 3 esferas da minha vida que eu tenho que tocar aqui hoje dentro da minha residência. Então, a gestão da família como um todo, de cuidar, de ser provedor, inclusive. Eu separei aqui, né, para finalizar aqui a nossa live, né, para trazer uma reflexão, né, da importância da governança corporativa. Eu separei 4 pontos, na verdade, que eu acho que vale a pena para a gente pensar e talvez deixar até aqui já uma propositura, uma provocação para as próximas lives, né? Primeiro, a importância da estrutura corporativa de governança relacionada ao gerenciamento de crise, né? Ter um plano de gerenciamento de crise. Certamente essa é a primeira crise que a gente vai enfrentar aí por um longo período, porque vem crise financeira na sequência, né? A gente pode ter outros picos de pandemia, né? A gente não sabe se a pandemia ela se encerra por agora. Então, de fato, esse plano de gerenciamento de crise ele é muito importante. Eu costumo comparar o plano de gerenciamento de crise com o plano de prevenção de incêndio, né? A gente escreve para não usar. No melhor dos cenários, a gente não vai usar. Mas, se eventualmente precisar, está escrito, né? Já foi pensado. Um outro ponto, a estrutura de governança ela tem que estar preparada para a continuidade dos negócios, né? De que forma que eu vou continuar minhas atividades sem impactar as entregas, mesmo nos momentos de crise. Então, você citou a importância, vou recolher os colaboradores para regime de teletrabalho, né? Pensar de que forma que eu vou regulamentar esse teletrabalho, né? Ensinar as pessoas a viver nesse novo normal, como eles devem se comportar com clientes, com fornecedores, comunicar claramente qual é a expectativa da empresa nesse novo normal que a organização vive no seu tempo de crise. Preocupado, sim, com a continuidade das atividades, mas também preocupada com a integridade física e a saúde dos colaboradores.
né? Eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista do Leandro Carnal na CNN, né? Foi uma entrevista bastante longa, né? E em um determinado trecho ele falou: esse é o período aonde a gente vai identificar as empresas que realmente se preocupam com seus colaboradores como responsabilidade social e as empresas que de fato pensam no colaborador como uma mão de obra, né, como uma peça do processo de produção. E a empresa que, isso é fala dele, não é fala minha, né, eu coloco aqui entre aspas, a empresa que de fato preocupar com o seu colaborador como uma posição estratégica, como alguém de fato importante, que vai preservar o colaborador no momento de crise, que vai preservar a sua integridade física, a sua saúde, as suas condições, é aquela empresa que vai ter a retribuição do seu colaborador na retomada, né? Porque a gente pensa no momento da crise em sobreviver, mas a gente tem que pensar que, tudo bem, você sobreviveu à crise, depois você vai ter uma retomada. E nessa retomada, a gente não sabe o que vem. Tem a continuidade dos trabalhos. Às vezes você está dentro de um segmento que vai ser mais demandado, vai precisar de mais mão de obra, de maior dedicação, de maior seriedade, de maior compromisso. Então, esse ponto de tutela e proteção dos colaboradores é muito importante. E, por fim, né, para eu concluir aqui meu raciocínio, a importância da revisão do planejamento estratégico. Nós passamos por isso lá na T4. Né? A gente planejou investimento, a gente planejou expansão, a gente planejou fazer novas contratações, a gente planejou várias estratégias comerciais, várias estratégias de marketing no momento de crise que a gente não sabia nem se a gente ia ter cliente depois da crise. Né? Então, qual é o nosso planejamento estratégico depois da crise? Né? O que a gente vai fazer depois que a gente passar por todos esses problemas? Então, essa revisão do planejamento estratégico da organização no novo normal, sem dúvida nenhuma, é um instrumento muito importante para os órgãos de governança corporativa. Século, nosso tempo está acabando aqui na plataforma. Antes de você fazer a sua despedida aí, já te passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Você tem alguma dica para o pessoal que está assistindo? O pessoal elogiou bastante aqui, fico agradecido pelos comentários. Você tem alguma dica para essa galera que está em casa aí e quer saber mais sobre governança? Olha, Matheus, a dica que eu dou é dica quente, hein? A gente vai promover mais debates, 1 hora, né? Muito rápido, é um assunto muito denso para a gente falar. E que sigam nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, nas páginas da T4, no site da T4, que a gente vai estar dando mais dicas aí, discutindo mais sobre esse assunto. Mandem também sugestões sobre temas, né? E a dica é: estejam atentos, né, ao ambiente de governança, né? Quem ainda está dentro de uma empresa ou está desenvolvendo o seu negócio, não deixe de observar as questões relacionadas à governança corporativa e às suas estratégias, porque quem já tinha uma estratégia certamente vai ter que repensar. Quem não tinha, não sei se isso é bom ou se é ruim, né, porque economizou tempo e trabalho, mas quem não tinha uma estratégia certamente vai ter que pensar numa agora. A gente está falando de um divisor de águas, realmente. Acho que muitas prioridades vão ser repensadas do ponto de vista corporativo, do ponto de vista pessoal. Quem sabe, talvez, agora a nova realidade seja o home office, né? É uma coisa, inclusive, que uma advogada isso já há muito tempo, muito antes de pandemia, né? Que essa é a tendência, que a gente não entende por que as pessoas se deslocam, né? Todas no mesmo horário para ir para o mesmo lugar, né? Inchando o transporte público, as ruas, né? E todo mundo já chega lá tenso. Então, para concluir, a gente precisa de paciência, né? E governança corporativa também refere-se à paciência, porque a gente precisa parar, respirar, olhar o que a gente tem e olhar também para frente, ver o que a gente precisa para poder dar continuidade a toda essa nossa estratégia de negócio. É um momento de parceria, né? Então, você falou dos fornecedores, a gente precisa também olhar para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros de negócio, entender a realidade deles também, entender o tempo, né? Então, quando eu falo da paciência, né, aliada à governança, é porque a gente vivia, acho que até então, né, tudo muito rápido. A gente vivia
ansiedade de ter as coisas rápidas para ontem, as entregas. Então a gente transfere essa ansiedade, essa pressa para nós também. E eu acho que a paciência agora, olhar o que a gente tem, para onde a gente quer ir, o que a gente vai fazer, eu acho que faz com que também o nosso corpo assimile esse momento e a gente também comece a trabalhar melhor, né? A gente vai precisar muito do envolvimento das pessoas, muito da dedicação das pessoas, né? Porque também a governança ela não existe sem a colaboração, sem a contribuição do profissional. Então, eu agradeço a todos aí pela atenção, pelos comentários, pelas perguntas, né? Pedir desculpas por qualquer gap aqui tecnológico, né? O som acho que deu uma falhadinha, mas isso aí faz parte do nosso novo normal, né, pessoal? Quem faz ao vivo tem que lidar com essas particularidades. Então é isso. Matheus, muito obrigado aí pela oportunidade e eu fico à disposição para um próximo papo. Forte abraço a todos. Com certeza, Seco. Eu quero primeiro te agradecer, né, a sua disponibilidade de falar conosco. A gente trabalha diariamente junto, a gente dá aula junto, né? E todas as vezes que eu te escuto, eu aprendo. Então, você é um cara fantástico, Obrigado, que eu admiro muito. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar dividindo esse espaço aqui com você. Obrigado. E o pessoal que nos acompanhou também, né? Eu vi que, enfim, tem vários comentários aqui elogiando e agradecendo. É bom saber, né, que o pessoal gostou e foi proveitoso, porque assim a gente faz mais vezes. A gente fica naquela insegurança se vale ou não fazer, né, a live, mas enfim, podem ter certeza que a gente vai fazer outros encontros como esse. Tragam as provocações, tragam as dúvidas, né? Tragam as temas para a gente poder debater. E certamente a gente volta para poder dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês. Tá bom? Grande abraço a todos.